É difícil o seu partido apoiar José Serra em 2014, então? É difícil deixar de apoiar a presidente Dilma. E isso significa, então, que é difícil apoiar José Serra. É, porque diante das circunstâncias, não é? É um quadro muito bem encaminhado, é público isso, não é? E para ele, ainda assim, nessas circunstâncias, sem um apoio de um partido grande, o senhor acha que ele teria chances competitivas de concorrer a presidente? Eu não quero aqui menosprezar a importância dos partidos políticos, não quero. Mas tem algumas figuras no Brasil que, no momento da sua vida, o partido já não é tão importante, as alianças numa eleição presidencial, e o partido não é tão importante quanto seria no passado. Falando do presidente Lula, presidente Fernando Henrique Cardoso, do próprio ex-governador José Serra. Não que não seja importante o partido, mas em outros momentos da sua vida o partido teve mais importância, qualquer que seja ele. O tempo de televisão teve mais importância, não é? Todos sabem quem é o Serra, o que ele pensa, o que é o Lula, o que ele pensa, o que é o Fernando Henrique, o que ele pensa. Então, são pessoas que numa campanha de presidente da República, elas vão ter o contato direto, através dos meios de comunicação, dos debates, não é? Com o eleitor. Então, a figura do partido, ela perde um pouco de importância numa candidatura presidencial de pessoas, de figuras públicas como essas. Ainda que não tenha tempo de TV por conta de estar num partido menor. Porque você tem hoje alternativas importantes, não é? Como é a internet, como são os debates com uma audiência grande em alguns meios de comunicação, como são as coberturas diárias que os meios de comunicação fazem das campanhas. O senhor acha que José Serra seria competitivo mesmo fora do PSDB? É isso que o senhor está querendo dizer? Eu acredito que sim, acho que é um candidato que tem muito valor e, portanto, vai ter por parte do eleitorado um acompanhamento das suas propostas, não é? Que independe da questão partidária. As manifestações de junho abateram a popularidade de quase todos os políticos, talvez de todos. No caso da presidente Dilma Rousseff, houve uma queda abrupta da popularidade muito grande, de junho para julho, e em seguida, no começo de agosto, ela recuperou alguns pontos, poucos, muito longe ainda do que ela tinha. Com a sua experiência na política, o senhor acha que existe uma curva de crescimento para ela ou ela dificilmente chegará na popularidade que já teve? Eu acho que existe uma possibilidade grande dela retomar a sua popularidade, até porque essa queda, ela foi geral, ela atingiu a todos, fruto da insatisfação da sociedade brasileira com a eficiência do uso dos recursos públicos, com a eficiência dos serviços prestados pelo poder público, foi de caráter geral. Porém, na medida em que as manifestações foram se acalmando, nós voltamos à rotina e você sabe que a avaliação ela também tem o seu aspecto comparativo. As pessoas comparam fulano com Beltrano e aí começam a avaliar, poxa, tá bom, tá ruim. E diante dessa constatação, dessa avaliação, eu acredito sim que a presidente Dilma ela tem uma margem grande, um tempo grande para se recuperar e ela vai se recuperar. O próprio publicitário, marqueteiro da presidente Dilma Rousseff, João Santana, disse que ela em 4 meses já teria recuperado. O senhor acha que é um pouco otimista ou pode ser isso mesmo? Lá para o final do ano já recuperou? Olha, não posso fazer essa afirmação, até porque o próprio João Santana, ao fazê-la, é muito mais uma intuição dele, mas mantida essa curva de retomada dos seus índices de popularidade, eu não acho difícil que ela tenha uma melhora acentuada até o final do ano. Sobre o seu partido agora, como está o atual processo de consultas internas para validar uma posição para o ano que vem a respeito de apoiar ou não a reeleição da presidente Dilma? O meu sentimento é que, salvo nos estados que tem um presidenciável, não é? Ou um pré-candidato a presidente da República, existe uma convicção grande, uma torcida para que o partido caminhe com a presidente Dilma no seu projeto de reeleição. A minha posição será a posição do meu partido, não é? Porém, eu sou presidente de um partido e, portanto, qualquer que seja a conversa que eu tenha com o Serra, ele saberá, e como ele sabe,
que a tendência do nosso partido, qualquer que seja o quadro, é apoiar a reeleição da presidente Dilma. O senhor criou um novo partido, o PSD. Vários novos partidos estão sendo criados, sobretudo um chama muita atenção, a Rede Sustentabilidade de Marina Silva. No melhor do seu juízo, esses partidos têm atendido às especificações da lei para receberem os seus registros? É importante registrar que nós temos quase 40 partidos no Brasil e existe uma lei. Torço para que tudo dê certo com a rede e torço para que, caso não dê certo, que ela encontre uma alternativa de se apresentar perante o eleitorado brasileiro. Mas o senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral deve atender ao pedido da ex-senadora Marina Silva e validar as assinaturas aqui em Brasília e não esperar a validação nos cartórios eleitorais? Existe um limite, né, na admissibilidade da elasticidade, não é? Porque a lei tem limites, não é? O Poder Judiciário, ele interpreta as leis, é evidente, ele segue as leis. Então, existe uma lei que ela deve ser obedecida. Essa elasticidade, ela é compreensível diante de algumas circunstâncias, mas todos nós temos que tomar muito cuidado porque a lei é para todos em todos os momentos. Não é? Nós não temos eleição apenas no ano que vem e nós não vivemos apenas no dia de hoje politicamente. E o tribunal sabe disso. Não é? Na medida em que ele atende de uma maneira um partido, ele vai atender dessa mesma maneira, claro, todos aqueles partidos que tentarem ser formados a partir de agora. A sua avaliação atual sobre o nível de eficiência da administração pública federal, qual é? Olha, eu sempre digo, né, até porque é um lugar comum nas avaliações dos últimos 16 anos do país. O governo Fernando Henrique teve avanços extraordinários no campo da economia. O grande mérito do presidente Lula foi manter esses avanços e iniciou algumas transformações no campo social que foram preservados pela presidenta Dilma. Agora, ela tem tido, mais na fase final desse seu primeiro mandato do que na fase inicial, tido posições muito importantes no campo da infraestrutura. Nós vamos finalmente ter no Brasil os aeroportos, em pouco tempo, funcionando de maneira adequada, com avanços bastante grandes. O Brasil inteiro está em reformas. Os aeroportos, seja Guarulhos, que é o maior, seja outros menores, ou aqui Brasília, Viracopos, eles estão passando por reformas, passando por um aumento na sua capacidade de atendimento. A questão dos portos, a legislação foi alterada, nós vamos ter avanços notáveis na questão dos portos. Daqui a algumas semanas, nós teremos a licitação na concessão da operação de estradas, com obras importantes que poderão acontecer ou não, até porque a licitação ainda existem dúvidas em relação ao seu sucesso. Então, a presidenta Dilma pode estar iniciando a construção de uma marca importante do seu governo, que é no campo da infraestrutura, que vai dar suporte a um eventual crescimento, retomada do desenvolvimento do país, com o crescimento da nossa economia.